mas correndo contra o tempo, desordenado. Tem jogadores grandes, o Vasco se reforçou agora nessa janela. Fazer mais gols, tivemos oportunidades mais claras. O Coutinho é um jogador muito diferente. Ele é um jogador que, mais do que ele ter condição, ele merece uma oportunidade de vestir a camisa da seleção de novo. Eu não sei se o Coutinho, taticamente e com a intensidade que se exige hoje, ele entregaria isso na seleção brasileira. E se a gente debate o Neymar, eu não vejo problema da gente debater o Coutinho também. Até porque o Coutinho tá jogando mais do que o Neymar no Campeonato Brasileiro. Porque assim, daqui a pouco já tem a Copa do Mundo. Aí antes da Copa do Mundo você tem mais quantos jogos? 2, 3 jogos. O cara precisa ser testado agora. Conseguiu complicar uma semana que tinha tudo para ser muito tranquila. Poderia ter vencido o Estudiantes de La Plata no Maracanã quinta-feira por uma boa margem de gols. No primeiro tempo, se você fizesse 3 ou 4-0, não seria exagero. Foi um tanto quanto pedante, né? Preciosismo em algumas jogadas, não fez gols que poderia ter marcado, aí vem uma arbitragem desastrosa e ganha só por um gol. Resultado, mantém o adversário vivo, transforma o jogo da quinta-feira seguinte em algo muito mais complexo do que deveria, se fosse mais eficiente, aproveitando as chances que teve durante o primeiro tempo especialmente, e aí o clássico contra o Vasco fica meio que ali em segundo plano. Felipe Luiz se vê quase que obrigado a preservar jogadores que não teria que preservar caso vencesse bem os Estudiantes, quando teve chance de alcançar um bom resultado, mais elástico. Pois é, entra com o time misto, empate no primeiro tempo 1-1, resultado justo, o primeiro tempo foi equilibrado, no segundo começa a lançar os titulares que saem do banco, pressiona muito, mas correndo contra o tempo, desordenado, acaba não conseguindo vencer o Vasco, perdendo assim 4 pontos em confrontos contra o seu grande rival. O Vasco hoje briga contra rebaixamento, ou seja, são resultados ruins, embora o Vasco tenha contratado jogadores e até tenha melhorado um pouquinho aí a qualidade do seu elenco nas últimas semanas, últimos meses. É inegável isso. No entanto, teve condições de vencer e não venceu. Eu entendo que está tudo num combo da semana. O primeiro tempo, um tanto quanto displicente, soberbo até do Flamengo contra os Estudiantes, comprometeu esse jogo e na quinta-feira o Flamengo vai enfrentar uma grande batalha, talvez uma guerra, no que poderia ser quase um amistoso, se tivesse feito a vantagem que se ofereceu nos primeiros 45 minutos naquela oportunidade. Domingo no Maracanã, com atuações muito ruins até de quem veio do banco. Pedro perdeu o gol, Arrascaeta muito mal, Vinha dessa vez não entrou bem, enfim. E aí muita gente criticando o Alan. Gente, o Alan é o 5º da fila entre os volantes do Flamengo. O que o torcedor tem que questionar é por que o Jorginho não joga um mês, De La Cruz vive fora por contusão, Pulga, quando não está machucado, recebe cartões amarelos, e aí, bem, como esses não jogam, né? O Alan está sempre em campo. Mau jogador? Não, não é mau jogador. Melhor que os outros? Não, não é. Por isso ele é o 5º, ele é a 5ª opção. Mas a 5ª opção, que é muitas vezes utilizado, porque pelo menos está disponível. O que não acontece com outros jogadores por diferentes razões. O Flamengo amarga um resultado ruim e o Vasco fica satisfeito porque pontuou e que equipes que tentam alcançá-lo na tabela de classificação na luta contra o rebaixamento perderam na rodada. Tenha sido anulado, que ele não foi computado. Não sei exatamente a diferença, mas foi isso que me passaram da Conmebol. E aí, lá na Argentina, as pessoas, os dirigentes do Estudiantes, pessoas ligadas ao Estudiantes, estão dizendo que não receberam nada da Conmebol, que se isso acontecer, eles vão fazer pressão em cima da Conmebol, enviar o ofício contra. A gente viu que o Gonzalo Plata também jogou hoje 77 minutos, calor, aquilo tudo. Eu queria saber se você está contando com o Gonzalo Plata para o jogo da volta, né, pelo fato da Conmebol ter enviado esse ofício ao Flamengo. Como é que está essa situação em relação a isso? Bom, o Plata tem 23 anos, teve uma recuperação muito boa, tem uma recuperação boa para o próximo jogo e está à disposição e eu conto com ele sim. Fomos informados de que ele não está suspenso para o jogo da volta. E uma coisa excelente, né, que isso aconteça. E até mesmo para que o Brasil, o Campeonato Brasileiro também possa... não sei, a partir do ano que vem, com essas mudanças na CBF, com o presidente novo entrando, com essa melhoria do campeonato, né? Não, cada vez que acontece um cartão injusto num campeonato onde tem um calendário tão apertado, com 80, 70 jogos, algumas equipes vão jogar, e é o único país que são 3 cartões amarelos para ser suspenso, então pelo menos que o cartão realmente seja justo, né? Quando seja injusto, que aconteça como aconteceu no último jogo, que ele não seja computado. Então uma coisa pra gente aprender e poder também evoluir no Campeonato Brasileiro, que seria muito bom. Primeiro que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, é muito difícil vencer no Campeonato Brasileiro. Não sei, eu vi agora no celular que o Corinthians perdeu pro Sport, que é o último.
É muito complicado. Você tem viagens, tem vários inúmeros outros fatores, tem jogadores grandes. O Vasco se reforçou agora nessa janela. O treinador do Vasco, todo mundo conhece o difícil que é jogar contra o Diniz, o tanto que ele melhorou essa equipe. E o fator clássico. Flamengo e Vasco sempre vai ser clássico, sempre. E existe essa atmosfera, esse ambiente diferente que muda os jogadores e faz que o jogo seja mais aberto, no caso, como foi o jogo hoje. Então, infelizmente perdemos aí, como você falou, 4 pontos, mas é uma maratona, ainda são muitos jogos pela frente. O que nós temos que, como eu falei, é não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade, que os tropeços podem vir, mas o que o time tem que manter na solidez, porque o resultado a gente não controla, e sim a nossa performance, que estaremos sempre mais perto de ganhar se a gente joga da forma que a gente sabe. E esse é o caminho agora com essa sequência de jogos que vem pela frente. Cara, acho que nós temos um elenco tão qualificado que as alterações vão acontecer durante o ano, não tem o que fazer, é muito jogo, pouco tempo de descanso entre os jogos, então faz parte. A gente tá acostumado a jogar com todo mundo durante os treinos. O Felipe é um cara que não costuma colocar titular e reserva, então não dá pra aliar isso o empate de hoje. Falhamos em fazer mais gols, tivemos oportunidades mais claras. Eles tiveram algumas agora não tão claras, mas o jogo ficou um pouco mais aberto no segundo tempo e acabamos com uma aberta contra-ataques. Sofremos um gol em bola parada, que sabemos que decide campeonato. Em muitos momentos a gente conseguiu tirar proveito disso. Hoje a gente acabou pecando nessa bola parada e sofrendo o gol, e aí ficamos com esse empate aí no clássico, mas ainda tem muito campeonato pela frente e temos confronto direto em casa também, e podemos buscar esses pontos fora. Agora, o Diniz chamou uma discussão hoje, a gente vive debatendo o Neymar na seleção. O Neymar agora, inclusive, nem deve estar à disposição na próxima data FIFA. Pela então, convocação, não. É uma convocação a menos pro Neymar. Não será um debate, vai estar machucado, provavelmente, na próxima convocação. O Diniz hoje trouxe um outro nome para a seleção brasileira que, pelo menos, eu não estava vendo ser falado em mesa redonda, em programas como o nosso aqui. Foi esse daqui que o Diniz trouxe para o debate visando a seleção brasileira. A geração que tem aí 9-2, que é uma geração muito rica do Brasil, Casemiro, Lucas Moura, Coutinho, Neymar, e tem mais um Oscar, que é 9-1. É uma geração que tem muitos bons jogadores. O Coutinho é um dos mais talentosos. E ele é um jogador que está performando agora. O Coutinho, se pegar o GPS dele, é um dos, na média, ele é um dos que mais corre também, tanto em treino como em jogo. E eu costumo dizer que dos grandes jogadores que eu trabalhei, ele está entre os mais humildes. Ele é um jogador que, mais do que ele ter condição, ele merece uma oportunidade de vestir a camisa da seleção de novo e ter sua chance de mostrar lá dentro para poder disputar a Copa do Mundo. Porque na Copa que ele disputou, ele foi muito bem. Depois acabou não tendo muito mais oportunidade, não disputou a outra, mas o Coutinho é um jogador muito diferente. É um presente para o Vasco e é um presente para o futebol brasileiro ele poder estar aqui entre a gente. Em 18, Coutinho era unanimidade, um dos principais jogadores do mundo. Em 22 nem foi cogitado e o Diniz agora traz de novo o nome para a mesa. Vale? É uma boa discussão. O Ancelotti estava no Maraca hoje, inclusive, né? Vamos olhar para o que a gente tem hoje na seleção brasileira, né? Ele pode usar o Rodrigo ali de 10, ele pode usar o Rafinha ali de 10, ele pode usar Estevão de 10, ele pode usar Paquetá de 10, Cunha de meia. Matheus Cunha de meia. Então assim, o Coutinho tem pelo menos na frente dele 5 jogadores que a gente citou aqui. Então eu não sei se o Coutinho taticamente e com a intensidade que se exige hoje, ele entregaria isso na seleção brasileira. Eu acho que até o Matheus Pereira eu acho ele mais talentoso. Dele, sabia? Eu acho ele mais talentoso, mas em termos de competitividade. Eu acho até o Matheus Pereira também hoje na frente. Porque de qualidade técnica, que né, Feiko, eu acho que ele está num momento muito bom. Ele chega no Vasco mal, até fisicamente. Não sei se ele estava acima do peso ou não, mas ele chega no Vasco numa rotação diferente do futebol brasileiro. Ele sofre para se adaptar ao futebol brasileiro, se readaptar, e hoje ele está num nível muito bom. Ele é um jogador muito importante para a equipe do Vasco. Agora, em relação a jogar na seleção brasileira, ser convocado é uma coisa, jogar é outra coisa na seleção brasileira e sendo protagonista. Então assim, não sei se ele conseguiria hoje ser protagonista de 10 na seleção brasileira. Eu entendo o que ele falou, de estar no radar. Estar no radar um jogador talentoso como ele sempre tem que estar no radar. Eu concordo de estar no radar. Agora, para ser convocado,
O Casemiro voltou também, o Casemiro teve um momento muito difícil no Então, Manchester. um jogador como ele, com o talento do Coutinho, já o nome dele, o cara tão respeitado como ele falou, voltou a performar, tá correndo, tá. Eu acho que ele tá no radar, de fato no radar. É um cara muito diferente mesmo. Ele tá no radar. Em termos de técnica. E se a gente debate o Neymar, eu não vejo problema da gente debater o Coutinho também. Até porque o Coutinho tá jogando mais do que o Neymar no Campeonato Brasileiro. O Neymar machucou agora, mas não, no brasileiro como um todo, engrenar, né? Mas antes o campeonato do Coutinho é melhor que o do Neymar. Então assim, eu acho... O campeonato do Coutinho é melhor que o do Neymar. Eu acho honesto debater o nome do Coutinho na seleção. Debater. Agora, assim, pensando com a cabeça, o Ancelotti tá super reticente de dar uma chance pro Neymar, que tem um nome ainda maior que o do Coutinho. Eu não sei se ele consideraria o Coutinho hoje uma opção para a seleção brasileira. A gente pode pensando entrar... com a cabeça do Ancelotti, tá? Não sei. Não me parece. É pouco provável também. A gente fala muito de não precisa ser testado, né? Recentemente gerou esse debate do Neymar, principalmente. Não, o próprio Thiago Silva também. O Neymar não precisa ser testado. Não, o Thiago não precisa ter testado. Cabe pro Coutinho também. Jogador que você não precisa levar ele para a seleção para provar se ele vai se adaptar ou não. Ele é jogador de seleção brasileira, já provou isso. Mas é que antes da Copa do Mundo, uma concorrência. Não precisa ser testado, mas até que ponto não precisa, né? Porque assim, daqui a pouco já tem a Copa do Mundo. Aí antes da Copa do Mundo você tem mais quantos jogos? 2, 3 jogos. O cara precisa ser testado agora. Então assim, chega um momento já que precisa ser testado.